Vamos falar agora, dentro da aula de botânica, sobre as gimnospermas. Em primeiro lugar, vamos definir o que significa a palavra gimnospermas. A palavra gimnos significa nu. Então, gimno significa nu. Spermas significa semente. Então, quer dizer que as gimnospermas são plantas que apresentam sementes, porém elas não são cobertas por frutos. Elas são nuas. São plantas com sementes. As gimnospermas são plantas com sementes. O surgimento das sementes acontece aqui nas gimnospermas. Nesse slide, nós estamos observando vários exemplares de gimnospermas. Temos então aqui alguns representantes dos mais conhecidos, por exemplo, Araucária. Araucária é a gimnosperma mais conhecida. O pinheiro, que também é uma gimnosperma bastante conhecida, é uma planta bastante popular. E as sequoias. Temos também as plantas que são decorativas, plantas usadas para decoração de jardim, ornamentais, né? Que são chamadas de cicas. Aqui, a cica masculina e essa aqui, a cica feminina. Características dessas plantas é que elas aparecem em clima frio e úmido, tornou-se cada vez mais quente e seco. O clima de frio úmido tornou-se cada vez mais quente e seco. As gimnospermas conseguem viver nesses ambientes. Surgem as gimnospermas, que elas não dependiam da água para fecundação. Então, não depender da água para fecundação fez com que elas conseguissem viver nesse ambiente que tornou-se mais seco e mais quente. Voltando ao que a gente já tinha falado, a palavra gimnos significa nua e a palavra esperma significa semente. Então, gimnosperma é uma planta que possui semente, porém a semente não é coberta por fruto. Não há proteção de fruto. Por que a semente não é coberta por fruto? Porque a flor aqui não é verdadeira. O que acontece? Não aparece na flor o ovário. Oh, meu Deus! O ovário. Não tem ovário. Se não tem ovário, não vai ter a presença do fruto. A semente, ela é um envoltório que armazena o embrião. A principal função da semente é carregar o embrião. O embrião contém um material genético que vai dar origem a uma nova planta. Então, a função da semente é proteger esse embrião, é oferecer condições para que ele possa germinar e perpetuar a espécie. A dispersão desse grupo de plantas ela foi facilitada, uma vez que a presença do fruto, a presença da semente favoreceu a dispersão desse tipo de planta aí. A polinização das gimnospermas é feita pelo vento, é a anemofilia. Por que ela é feita pelo vento? Porque as pinhas, elas não são atrativas aos insetos. Então, quem faz a polinização, que na verdade é o transporte do pólen de uma planta para outra planta, é feita pelo vento, chamado de anemofilia. O transporte
do pólen de uma planta para outra, quando é feita pelo vento, é chamada de anemofilia. Opa! Anemofilia. O pinhão, então, ele é a semente. O pinhão é a semente da araucária, no caso aqui do pinheiro, tá? Ele é a semente. Não é fruto, gente. Semente. A semente, ela tem o embrião, que é esse negócio amarelo aqui no meio. O embrião. A semente tem uma casca, que é isso aqui que tá em volta aqui. E ela tem essa parte aqui do meio, ó, que tá aqui pintadinha em bege, que é o endosperma. O endosperma nada mais é do que a reserva nutritiva. Então, ó, o embrião contém o DNA, o material genético da planta. A casca serve como proteção e o endosperma serve como reserva nutritiva. Só uma coisa aqui, ó. O endosperma das gimnospermas é haploide, porque a fecundação aqui é única. Nas gimnospermas ocorre apenas uma fecundação. Em volta do embrião há um material que contém os nutrientes, que é o endosperma, necessários para a germinação da nova planta. A dispersão das sementes nas gimnospermas, elas também pode ser feita a semente, pode ser dispersadas pelo vento e também pelos animais. Voltando só um pouquinho, aqui a gente está falando da polinização. A polinização é o transporte do pólen. Transporte do pólen. Bom, a gralha azul é uma ave típica do Paraná e ela se alimenta de pinhões. Então, na época que ela cata o pinhão, ela enterra ele na terra e ela promove a dispersão das sementes, porque ela acredita, né, instintivamente, que no inverno, quando faltar comida, ela vai conseguir encontrar esses pinhões. E aí ela enterra, e nisso ela faz o processo de replantio dessas gimnospermas. Porém, a gralha azul também está em processo de extinção, tanto quanto as araucárias. As araucárias são plantas que vivem em ambientes mais frios e secos, em regiões florestadas. Modo de obtenção de alimento: absorção de água e nutrientes através das raízes e as diferentes partes da planta por meio dos vasos condutores de seiva. Obviamente, a gente está falando que as gimnospermas também são plantas vasculares. A presença do vaso condutor de seiva, ela começa lá nas pteridófitas. A presença dos vasos condutores de seiva começa lá nas pteridófitas. Portanto, plantas do tipo gimnospermas podem ter grandes portes, também por causa dos vasos condutores de seiva. Essa planta aqui, que é a sequoia, é uma das maiores árvores do mundo. Todo ano, a cada ano que passa da planta, nascem 2 anéis, que são chamados de anéis de crescimento. Anéis de crescimento. Na verdade, um anel é chamado de anel estival, o anel estival e o anel primaveril. A cada um ano nascem 2 anéis. Então, ó, 1, 2. Aí eu conto um ano. Depois, deixa eu mudar a cor aqui. Aí eu vou ter que de novo, ó. 1, 2. Então, eu tenho 2 anos. Deixa eu mudar a cor novamente. 1, 2. A cada 2 anéis você conta um ano. Então, 1, 2, 3. Até aqui são 3 anos que essa planta tem. Então, os anéis anuais,
Eles determinam quantos anos tem a árvore. A cada ano costuma se formar 2 anéis. Um claro, de cor mais clara, e um de cor mais escura. Uma dessas estimativas, com base no caule de um pinheiro, chegou à contagem de mais de 4.500 anos, contando o número de anéis estivais e anéis primaveris, que são os anéis anuais. As principais novidades evolutivas que surgiram nas gimnospermas: semente, presença do cone ou estróbilo, que na verdade ela é uma flor falsa. O cone ou estróbilo, ele é uma inflorescência. Inflorescência. Por que que ele não é flor de verdade, pessoal? Porque ele não tem ovário. Porque o cone ou estróbilo não tem ovário. Como ele não tem ovário, vou mudar a cor aqui, senão não vai escrever. Ó. Então, o cone ou estróbilo é uma inflorescência. Não é flor verdadeira. Por que que não é flor verdadeira? A ausência de ovário. Opa! Ai, meu Deus! A ausência de ovário. Não é flor verdadeira, gente. Porque não tem ovário. E se tivesse ovário, teria fruto. Uma coisa muito importante que apareceu aqui nas gimnospermas: tubo polínico. Qual que é a característica do tubo polínico? Por que que ele ter surgido favoreceu a conquista do ambiente terrestre? Porque não, o gameta masculino não precisa mais circular pela água para chegar no gameta feminino. O tubo polínico permite, ele é um tubo mesmo, né? Ele é um cano condutor dos gametas masculinos até o gameta feminino. Então, o tubo polínico é um fator super importante na adaptação dessas plantas ao ambiente terrestre, favorecendo a não dependência da água para o processo de fecundação e o surgimento também do grão de pólen. O ciclo de vida das araucárias. As araucárias, elas têm cones ou estróbilos diferentes, o feminino e os cones ou estróbilos masculinos. O cone feminino, também conhecido como pinha, contém, obviamente, os gametas femininos. Os cones masculinos, eles contêm grãos de pólen. Os grãos de pólen vão ser transportados das pinhas masculinas até as pinhas femininas. Através de quem? Através do vento. Formam-se o embrião e a semente, que é o pinhão. A semente, em contato com o solo fértil e em condições adequadas, germinará uma nova araucária, feminina ou masculina. Tem até uma musiquinha. Gimnosperma, ia, ia, nunca tem fruto, ioiô. É o vento que vai polinizar. A semente é o pinhão e a pinha inflorescência. Gimnosperma, ia, ia, nunca tem fruto, ioiô. É o vento que vai polinizar. A semente é o pinhão e a pinha inflorescência. Como é o ciclo reprodutivo das gimnospermas? Então, você tem aqui, ó, uma araucária adulta, que no caso seria o masculino, porque, ó, tá falando aqui que ela tem o cone. Então, se ela tem o cone, é a pinha masculina. E aqui uma araucária adulta feminina, porque ela tem o cone feminino. A inflorescência feminina
e a inflorescência masculina. O que vai acontecer? Vou depois passar Vou passar no outro slide, que eu acho que ele está mais claro aqui, ó. Então, o estróbilo masculino, ele vai sofrer o processo de meiose e vai formar os grãos de pólen. Os grãos de pólen vão ser liberados, vão ser transportados até chegar na estrutura feminina. Então, o tubo polínico, o grão de pólen vai cair aqui, vai formar o tubo polínico, ele vai entrar aqui e ele vai fecundar o que está lá dentro? Ele vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino da planta. Depois que, na verdade, dentro do tubo polínico tem duas células que são chamados de núcleos espermáticos. Os núcleos espermáticos, um deles vai fecundar a oosfera. Aquele que fecundar a oosfera vai formar o embrião. E aquele que não fecundou ninguém vai formar um endosperma haploide aqui. Que vai estar aqui fora, ó. Que vai estar aqui no endosperma. Beleza. Aí, o pinhão vai cair na terra, vai germinar, vai nascer um esporófito jovem, o esporófito jovem, até virar o esporófito adulto ou então esporófito maduro. Aqui está mostrando o mesmo processo. Então, o cone masculino, com as estruturas masculinas produtoras do grão de pólen, as estruturas femininas produtoras do gameta feminino que está aqui dentro, que é a oosfera. Aí o pólen vai vir aqui nesse bico, nesse buraco aqui, vai formar esse tubo que é o tubo polínico, vai carregar os gametas masculinos e femininos, aliás, só os masculinos. O masculino vai fecundar a oosfera, primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, e o segundo núcleo espermático não fecunda ninguém. Os gametas masculinos chamam-se núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. São dois. Certo? Primeiro núcleo espermático, segundo núcleo espermático. Primeiro fecunda a oosfera, segundo não fecunda ninguém. Quem fecundar a oosfera vai formar um embrião, que é uma estrutura 2N. Quem não fecunda ninguém, esse amarelinho que tá aqui fora, ó, que vai formar um endosperma, que é o segundo núcleo espermático. Pinhão colocado na terra, ele vai germinar. A semente vai passar pelo processo de germinação e vai formar a araucária jovem, que vai formar a araucária adulta. Então, no ciclo de vida das araucárias, tem o encontro dos gametas masculinos e femininos, não depende da água, do ambiente, para acontecer esse processo, mas sim da ação do vento. Tá? O encontro do grão de pólen com o cone feminino da planta é conhecido como polinização. Aqui tem algumas perguntas assim, só para meio que fazer uma revisão, né? Que estruturas presentes em gimnospermas são encontradas em pteridófitas e briófitas? Não são, né, gente? Não são encontradas. São as sementes, os cones, o grão de pólen e o tubo polínico. Indique alguns representantes das gimnospermas: araucárias, sequoias, pinheiros e cicas. Como se chamam as estruturas reprodutivas das gimnospermas? Cones ou estróbilos. Cones ou estróbilos. Que partes formam uma semente? Casca, endosperma e embrião. Cite 2 exemplos de agentes à dispersão de sementes nas gimnospermas: vento
e animais. Sementes, gente. Dispersão de sementes. Não é dispersão do pólen. O pólen é só o vento. Quando você falar em dispersão de semente pelo vento, você chama de anemocoria. Quando você fala de dispersão do pólen, anemofilia. Então, coria é dispersão de sementes. Filia é dispersão de pólen. O pinhão é fruto ou semente? O pinhão é semente. Por quê? Porque as gimnospermas não apresentam flores e nem frutos. Mas não é só isso. Existe uma parte da pinha que é chamada de óvulo. O óvulo, ele origina a semente. Então, na verdade, quem vai originar o pinhão é o óvulo da pinha. Então, o óvulo originando uma estrutura, essa estrutura é a semente. O óvulo vai produzir a semente. Qual a importância das sementes? As sementes elas garantem o desenvolvimento inicial da planta, fornecendo nutrientes enquanto ela não realiza fotossíntese e promove a distribuição da espécie em diversos ambientes por meio de sua dispersão das sementes. Como podemos calcular a idade de algumas coníferas? Através da contagem dos anéis de crescimento. Cada ano costuma se formar 2 anéis, um claro e um escuro, um estival e um primaveril.